O Brasil que Deus quer. Muitas pessoas falam o que desejam para o Brasil, fazem promessas e falam sobre as necessidades da nossa nação. Mas você já parou para pensar qual é o Brasil que Deus quer? Quando o Senhor criou o mundo, toda a beleza que Ele colocou na terra brasileira, tudo de bom que Ele fez para o povo brasileiro, uma nação especial e amada por Deus. O que Deus espera de nós? O que Deus deseja do povo brasileiro? O profeta Oséias viveu num tempo de decadência, de corrupção, de pecado, semelhante ao que vivemos em nossa nação no tempo atual. E Oséias foi usado por Deus para repreender o povo de Israel sobre o seu pecado. E Deus falou para o seu povo qual era a sua vontade, o seu desejo. E isso nos ensina o que Deus quer para o Brasil. Eu convido você a refletir sobre o capítulo 4 do profeta Oséias, onde ele diz, em Oséias 4, versículo 1: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Quando Deus olhava para a terra, para o seu povo, Ele viu que faltava a verdade, faltava o amor e o conhecimento de Deus. Da mesma forma, quando Deus olha para o Brasil e toda a beleza que Ele deu para o seu povo, para o nosso povo brasileiro, Ele vê que está faltando algo que Deus nos deu. Está faltando a verdade, está faltando o amor de Deus, está faltando o conhecimento de Deus. E é isso que Deus quer para o Brasil. Eu aprendo também com o profeta Oséias que o Brasil que Deus quer é um Brasil de justiça. No versículo 2 do capítulo 4 de Oséias diz assim: O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Esse versículo relata a realidade atual do nosso Brasil. Com tanta criminalidade, violência, corrupção, tudo o que desagrada a Deus pode ser descrito através dessas palavras. E Deus fica muito triste quando olha para um povo tão abençoado e vê que está faltando a sua verdade, está faltando a justiça. Mas nós não podemos buscar no homem uma justiça que só Deus pode dar. A justiça dos homens não é capaz de resolver o problema do Brasil, mas a justiça de Deus sim. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor, que seja o Senhor desta terra e que Ele traga justiça à nação brasileira. Que Deus jogue por terra toda mentira, todo engano, que caia por terra todo o sistema corrupto e então Deus estabeleça a sua justiça e o seu reino na nação brasileira. Em segundo lugar, eu aprendo com o profeta Oséias que Deus quer um Brasil que siga a sua lei. O versículo 6 do capítulo 4 diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Deus quer um Brasil onde a palavra de Deus seja autoridade, onde a palavra de Deus pura seja pregada. E neste momento o Senhor está falando para a igreja, está falando para os líderes do seu povo, porque muitas vezes nós, a igreja, recuamos, deixamos de anunciar a verdade, deixamos de proclamar o Evangelho, deixamos de pregar a lei do Senhor. Por isso é que muitas vezes o Brasil está desse jeito. Se dentro da igreja não houver justiça, se no meio do povo de Deus não houver verdade, se a palavra de Deus não prevalecer nos altares das igrejas, não haverá paz para o Brasil. Por isso o Senhor fala que a mudança do Brasil começa pelo seu povo, começa pela igreja, começa pelos pregadores, pelos pastores, pela liderança.
Porque quando a palavra de Deus for anunciada nessa nação, e ela for proclamada, e a lei de Deus for seguida no Brasil, tudo mudará. A mudança começa pelo povo de Deus. Deus quer um Brasil que siga a sua lei, e a igreja deve ser a primeira a fazer isso. Por último, aprendo com o profeta Oséias que Deus quer que o Brasil se arrependa. No versículo 7 do capítulo 4 diz assim: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Tudo o que está acontecendo no Brasil, ao mostrar os pecados da nação brasileira, a corrupção das lideranças, é uma obra de Deus. Deus quer levar o Brasil ao arrependimento, mas para isso primeiro é preciso que nós nos envergonhemos dos nossos pecados, que nós reconheçamos as práticas corruptas, as tendências, os maus hábitos, as coisas que nós aprendemos em nossa cultura e que não agrada a Deus. Em nossa história, quantos acontecimentos pecaminosos que desonram ao Senhor. Nós, o povo brasileiro, semelhante ao povo de Israel, quando o profeta Oséias foi levantado para chamar o povo a se arrepender pelo pecado de seus pais, pelo pecado da sua história, pelas suas práticas pecaminosas, pelos seus erros. Nós precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar diante do Senhor e clamar o perdão para o povo brasileiro. E quando Deus olhar do céu e ver que tem vidas de joelho, que os seus servos estão se humilhando na sua presença, Deus vai sarar essa nação. Deus quer um Brasil onde haja justiça. E a justiça é a verdade da sua palavra. É que Ele seja a nossa fonte de justiça. Deus quer um Brasil onde haja a sua lei. O Evangelho seja anunciado. Onde a igreja não se corrompa e não se cale, mas pregue a palavra pura e verdadeira. Deus quer um Brasil que se arrependa. E no momento que o Brasil estiver de joelhos diante de Deus, talvez humilhado diante de uma grande crise, mas se humilhe diante de Deus, o Senhor exaltará essa nação. Nós somos um povo escolhido por Deus, um povo abençoado nessa terra. Vamos orar pelo Brasil. Que Deus abençoe a nação brasileira.